pobre aqui está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse domingo nos convida a refletir sobre o espírito com que devemos viver a nossa fé. Qual é o verdadeiro espírito da nossa religião? A liturgia diz que essa vivência não pode ser um cumprimento externo de alguns mandamentos ou de alguma forma de culto. A fé verdadeira, a religião verdadeira deve ser baseada na misericórdia divina. A vida e deve ser vivida com autenticidade. Autenticidade daquilo que Deus pede de nós, daquilo que nós acolhemos de Deus no nosso coração, que é seu amor infinito, a sua misericórdia infinita. Os textos bíblicos nos ajudam na reflexão desse caminho. A nossa primeira leitura, tirada da profecia de Oséias. Oséias declara que a misericórdia é mais importante do que sacrifícios e holocaustos. É um convite que Oséias faz para retornar a Deus, pois o povo tinha desviado de Deus. Esse povo tinha desviado do Deus que o tinha salvado e tinha caído na idolatria. Por isso que o texto inicia com um apelo para conhecer a ação de Deus na vida desse povo. Porque Deus sempre age. Ele é como a aurora, é como a chuva em terra seca. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Deus sempre vem para regar o solo duro
do nosso coração. É preciso reconhecer, fazer experiência dessa manifestação de Deus. Mas, diferente do amor de Deus, que sempre vem ao encontro das nossas necessidades, o amor do povo aqui fala de Efraim e Judá, é um amor passageiro. O texto diz que o amor do povo é como um orvalho que seca ao nascer do sol. O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. É um amor, o amor do povo para Deus é um amor sem constância. Deus diz assim: o amor de vocês para mim é um amor sem constância. Ele passa como uma nuvem de manhã, você olha para o céu, ela está lá, depois não está mais. O amor de vocês para mim é como o orvalho da manhã, os primeiros raios do sol seca, não existe mais. O que Deus quer mesmo? Qual que é a sua vontade? Ele diz: quero amor e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. O que Deus quer de nós não é um cumprimento de leis, não são atos externos. O que Deus quer de nós não é uma religião de ritos, de normas apenas. Não é uma fé baseada em cumprimento de algumas coisinhas, mas amor, misericórdia. Uma religião que não tem amor, uma fé que não tem misericórdia, isso não agrada a Deus. Deus quer de nós um modo de vida pautado na misericórdia. É isso que agrada a Deus. Na nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, Paulo afirma que Abraão foi justificado pela fé e por confiar nas promessas de Deus. Também nós somos justificados, salvos, por meio da fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei, como alguns judeus cristãos acreditavam. Para muitos naquela época, para ser cristão, havia necessidade de cumprir as leis de Moisés, para alcançar a justificação. O que é a justificação? Para você conseguir a amizade de Deus. Então muitos achavam, como você, para ser amigo de alguém, tem que cumprir algumas coisinhas básicas para conseguir a amizade de alguém. O povo também fala: a gente conseguir a amizade de Deus, basta a gente cumprir algumas coisas, sobretudo a lei de Moisés. E Paulo diz que não, que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Paulo rejeita a atitude orgulhosa que aquelas pessoas tinham de querer contabilizar as obras para ganhar a amizade de Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu rezo todos os dias, eu sei o catecismo da Igreja Católica, eu sei isso, eu sei aquilo, então porque eu sei, eu mereço a amizade de Deus. Paulo não. E aí ele nos aponta justamente isso. A salvação não é mérito nosso, é de Deus. Não é porque nós somos bons que Deus é nosso amigo. Nós não somos bons coisa nenhuma. Quem é bom é Deus. É sua bondade que nos alcança. E Paulo, portanto, apresenta a figura de Abraão, pai da fé, que apesar da sua velhice, da esterilidade da esposa Sara, ele esperou com toda a esperança. Ele não vacilou na fé diante das impossibilidades que a vida tinha apresentado a ele.
Ele confiou em Deus. Ele não exigiu nada de Deus. Ele apenas confiou. Não adianta fazermos inúmeras coisas em nome de leis se nós não vivemos a misericórdia. Porque a misericórdia é o reconhecimento da ação de Deus em nós. A misericórdia é reconhecer que Deus é bom. É a bondade dele que nos alcança. E Deus nos convida a viver essa misericórdia. E temos a experiência bonita da misericórdia na vida de várias pessoas, a começar pelo evangelista Mateus. Diz o evangelho que Jesus, passando pelas ruas de Jerusalém, ele viu Mateus exercendo o ofício de cobrador de impostos. Essa profissão era mal vista pelos líderes da época, porque o cobrador de impostos, primeiro que ele convivia com os pagãos, era chamado de impuro. Ele recolhia dinheiro para o Império Romano. Assim ele se tornava inimigo do povo de Deus, judeu, porque os judeus deviam pagar imposto aos romanos, porque a cidade, Jerusalém, país de Israel, estava dominado pelos romanos na época. E ainda mais, muitos cobradores de impostos exploravam o povo, tiravam proveito dessa situação. Então, Mateus era um sujeito mal visto, conhecido como pecador. Diz o evangelho que, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. O verbo aqui é muito importante, o verbo ver. Jesus viu. E o que Jesus viu? Jesus viu um pecador? Não. Jesus viu Mateus e fez um convite para ele: segue-me. Jesus chama Mateus, um pecador, para ser discípulo dele. O que Jesus viu naquele homem? Viu qualidades. O problema é como que nós olhamos as pessoas. Como Deus nos olha. Deus olha para cada um de nós com amor. Nós, muitas vezes, uma pessoa tem 99 qualidades e um defeito. A gente só enxerga defeito nos outros. Nós nunca enxergamos a qualidade das pessoas. A gente bate o olho e a primeira coisa, nós temos um olhar clínico tão perverso que a gente só vê defeito nos outros. Porque nos falta uma lente que se chama misericórdia. Jesus olha para Mateus e não vê nele aquilo que as pessoas falavam dele, embora ele fosse pecador dentro daquele contexto. Mas Jesus vê aquele homem, alguém que ele poderia ser discípulo dele. Jesus chama Mateus. Jesus tem uma outra forma de olhar o ser humano. Ele lança um convite: siga-me. Ao olhar Mateus, Jesus vê o coração de Mateus. O convite é desafiador. A vida de Mateus foi transformada a partir de um olhar profundo,
um olhar capaz de comunicar amor, um olhar que ressuscitou Mateus. Jesus estava em movimento e Mateus parado, sentado, apegado ali àquela condição dele de cobrador de impostos, preso naquela profissão que o tornava uma pessoa desprezível para as outras pessoas. Mas os olhos de Jesus souberam ver além das aparências. Ele viu naquele homem alguém que poderia ser discípulo dele. Talvez foi a primeira vez que Mateus sentiu ser olhado de outra maneira. Todo mundo talvez poderia passar por ali, olhar-se para ele com um olhar condenatório de pecador. Mas pela primeira vez, Mateus sentiu que alguém olhou para ele de forma diferente. Alguém acreditou nele e chamou ele. Por isso, ele se transformou, deixou para trás o seu passado e pôs-se a caminho atrás daquele que lançou um olhar diferente para ele. Quantas pessoas estão precisando desse olhar? Um olhar diferente. Não um olhar condenatório, mas um olhar que seja capaz de transformar, de ressuscitar. Um olhar da misericórdia. Envolvido pelo convite, Mateus segue Jesus. O seguimento implica a mudança de um olhar misericordioso, amoroso, que Jesus despertou naquele homem. No olhar de Jesus, naquele primeiro momento, era um olhar de conversão. Saindo dali, Jesus vai para a casa de Mateus. Mateus fez uma festa na casa dele. E aí, naquela casa, um monte de pecadores, muitos amigos de Mateus, cobradores de impostos, e outros de má fama, foram todos para a casa de Mateus, e Jesus também foi. Jesus, na casa de Mateus, senta-se à mesa. Sentar à mesa, tomar refeição com alguém, significa comunhão, amizade. Mas como? Como que um Deus senta-se à mesa com aquele tipo de gente? Jesus sentou. Então os fariseus, um grupo que se achava melhor do que os outros, eles se achavam separados, só eles eram amigos de Deus. Eles então criticam Jesus por estar naquela situação, porque para os judeus a refeição é um ato religioso, momento de oração. A presença de Jesus entre os rejeitados trazia a salvação e a misericórdia. Aqueles fariseus se achavam justos, atômico. Então eles pedem uma explicação para os discípulos. Por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, ouvindo a pergunta, antecipa a resposta e diz assim: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas as que estão sãos, as que estão doentes. A reação dos fariseus é ensinamento. Os doentes precisam de médico. Logo, são os pecadores que precisam da misericórdia de Deus. Na perspectiva de Jesus, os doentes crônicos são os que põem pesados fardos sobre os outros. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Deus quer nos dizer que diante de pessoas, situações que parecem inevitáveis, nós não devemos desanimar.
Existe um ditado que diz assim: um pau torto até a cinza é torta. Não tem jeito. Se a pessoa é ruim, ela vai ser ruim o resto da vida. Não para Deus, não para Ele. Às vezes você pode ter um filho difícil, um marido difícil, uma pessoa que você relaciona com ela é uma pessoa difícil. Não desanime, porque Deus pode retomar e fazer surgir coisas. Deus tem o poder de ressuscitar as pessoas, nos ressuscitar. Quando Mateus, Jesus olha para Mateus, diz o Evangelho que Mateus se levantou. Levantar aqui tem o mesmo sentido de ressurreição. O olhar de Deus, o olhar misericordioso, ressuscita. Santa Mônica rezou e chorou anos por aquele jovem Agostinho, que andava perdido no mundo, até que ele se converte, se torna bispo, se torna santo. Deus pode fazer isso, acredite. Deus pode nos ressuscitar. Deus pode nos ressuscitar. Precisamos acreditar na bondade que existe em cada ser humano. Às vezes está escondida e a gente não vê. Não devemos apenas tratar bem e amar os bons, mas ter um cuidado especial com aqueles que estão perdidos pelo caminho da vida. Jesus veio para os doentes, para os perdidos e não para os sãos. Não é que ele não ame os sadios, as pessoas boas, mas é que elas não precisam de tanto. É como uma mãe que tem vários filhos, e aí um filho adoece. O que a mãe faz? Ela dedica amor, um amor maior naquele que está doente, até recuperar ele. Não é que ela não ame os outros, mas ela sabe que aquele que está doente precisa de um cuidado maior. É isso que Deus faz conosco. Nas nossas misérias, nas nossas fraquezas, Ele tem um olhar misericordioso por nós. Aquele mesmo olhar que Ele teve para Mateus, e é o olhar que Ele quer que nós tenhamos também. O Papa Francisco nos diz o seguinte, que a misericórdia é essa ação concreta do amor, que perdoando transforma e muda a vida. É assim que se manifesta o mistério divino. Deus é misericordioso. Portanto, meus irmãos e irmãs, sintamos esse olhar de Deus em nós. Um olhar que ressuscita, um olhar que não olha para as nossas fraquezas, mas um olhar de amor que nos recupera, como recuperou Mateus. Que nós tenhamos também esse mesmo olhar, olhar de amor e misericórdia, porque é isso que agrada a Deus. É este olhar que nos faz viver uma fé verdadeira e também praticar uma religião verdadeira. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,